Oi, tudo bem? Meu nome é Titra e estes são os vídeos do Purulá, um site que eu tenho para dar dicas sobre pureza, só que a pureza de dentro e a pureza de fora, alternativas, hábitos e até pensamentos que vão mudar nossa mente, mudar os nossos hábitos para algo mais puro, que é a nossa essência. O ano está acabando, estamos aí na última semana e eu não queria deixar de passar essa semana sem trazer um vídeo para você pensar sobre 2015 e o que você pretende fazer em 2016. Eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que foi muito boa para mim ao longo desse ano de 2015. Que é essa aqui, ó. Então, uma agenda. Sim, eu comprei essa agenda aqui, que aliás é muito legal, Agenda Arte, que é daqui de Curitiba, com trechos de livros, poemas de poetas daqui de Curitiba, então foi muito bom para eu conhecer um pouco mais, já que eu não nasci na cidade. E o que essa agenda aqui me ajudou? Pode parecer algo muito simples, é até um assunto meio batido, mas por incrível que pareça, essa agenda aqui me ajudou muito a fazer metas e cumprir as minhas metas. Isso mesmo. Não que eu tenha cumprido tudo, né? Mas algumas metas eu garanto que eu consegui mais ou menos, ou melhorei muitos hábitos meus. Tanto que pra mim, esse ano de 2015, acho que foi o ano que eu mais me senti pronta para cumprir com certos hábitos que eu já estava querendo melhorar há muito tempo. E tanto que no final deste ano a minha mente se abriu para tanta coisa que eu deixei de estabelecer metas e simplesmente fiquei absorvendo todos os benefícios que esses hábitos estavam trazendo. Trazer para vocês a possibilidade de pensar nas metas como uma coisa muito mais abrangente. Não é simplesmente você fazer metas porque você quer mudar algo na sua vida. O ideal não é simplesmente escrever uma meta ali no papelzinho, colocar na sua janela e ficar olhando todos os dias. Na verdade, o que faz mudar a gente é de grão em grão, de pouquinho em pouquinho. E eu acredito muito que a melhor forma de cumprir metas é cumprindo as submetas, ou as pequenas metinhas que você precisa cumprir ao longo do dia. O que significa isso? Calma que eu já vou explicar. Antes de tudo, eu vou explicar para vocês. Ó, eu escrevi aqui as minhas metas, várias metas, e foi muito legal porque eu dividi elas em seções. Então teve a meta dinheiro, profissional, né, que eu queria na parte profissional das minhas aptidões, saúde, né, o que eu queria melhorar na minha saúde, tanto mental quanto física, família, a parte mental, que hábito mental eu queria mudar, costumes que eu tenho, que eu queria melhorar, e a parte espiritual, que para mim é muito relevante também. Depois de escrever as minhas metas, e são metas literais mesmo que eu escrevi, eu quero que isso aconteça, eu quero melhorar nisso, eu quero melhorar naquilo. Eu dividi elas assim, ó, em meta anual, mensal, quinzenal, semestral e diária. Por quê? Porque tem metas que eu botei tipo, eu quero visitar a minha família, que não vai ser todo mês que eu vou conseguir, é porque minha família mora na Bahia, eu moro em Curitiba. Então eu coloquei como uma meta anual. Mas, por exemplo, uma meta semestral, né, pelo menos semanal, desculpa, não é semestral, semanal, é que eu teria toda semana uma prática de yoga ou de dança. Uma meta diária, comer fruta, todos os dias eu preciso comer fruta. Uma meta mensal, fazer uma doação mensal. Uma meta quinzenal, fazer um jejum quinzenal. Então eu dividi assim. E depois o que eu fiz? Eu dividi pelos meses. Então eu peguei o mês de janeiro e coloquei o que no mês de janeiro eu poderia fazer, ou seja, as minhas submetas, para alcançar algumas das metas que eu já tinha estabelecido. Então, por exemplo, eu queria ler um determinado livro. Então, em janeiro, eu colocava como meta de que eu ia até a metade do livro. Então, eu tinha um mês de janeiro para até a metade do livro. Ou, por exemplo,
eu queria resolver questões de contas, questões financeiras. Mas antes de resolver elas, eu precisava fechar uma conta. Então, naquele mês de janeiro, eu precisava fechar aquela conta para começar e abrir uma nova conta. A nossa tendência, quando a gente coloca a meta, é que a gente fica muito animado, fica muito otimista. Só que com o passar do tempo, a gente tem a sensação de que aquilo está tão longe, está tão difícil, porque nós já temos certos hábitos e manias, que a gente vai ficando um pouco desleixado. E naquele desleixo, você de repente acha que realmente essa meta vai ser impossível cumprir esse ano. Eu descobri, através de um livro que eu li, de uma biografia de uma pessoa espiritualista muito avançada, que uma característica muito marcante nela era que ela fazia prazos curtos para votos que ela cumpria, para jejuns e coisas do tipo. Então, essa pessoa estabelecia prazos curtos para isso e eu comecei a aproveitar isso para mim já faz alguns anos. E aí eu descobri que quando você escolhe esses prazos curtos, que pode ser um mês, pode ser 2 semanas ou pode ser uma semana, parece que a gente consegue controlar melhor a mente e seguir passo a passo para a meta que você deseja, para você ver como não é difícil fazer isso. Eu queria muito comer alimentos crus, porque os alimentos crus, chamados de alimentação viva, eles nos dão mais vitalidade, é melhor para a digestão e uma série de benefícios. Só que eu sempre me sentia limitada e achava que se eu fizesse alimentos crus, eles iam ficar sem gosto ou não iam ficar tão saborosos quanto os que eu provava de alguns amigos meus. Então, o que eu fiz? Bom, agora eu preciso melhorar isso. Então, a minha meta, uma das metas da saúde era: eu quero ter familiaridade com alimentação crua, alimentação viva. Como eu comecei isso? Bom, eu coloquei como uma das metas de algum mês, que agora eu não lembro qual, coloquei uma das metas: eu vou estudar sobre esse assunto. Então, primeiro a meta era: vou pesquisar onde tem as melhores informações sobre isso. Quais são os livros ou sites? Então, aquele mês era dedicado só para anotar uma lista de bibliografia só para estudar alimentação viva. No outro mês, qual era a submeta? Já separei todo o material, eu vou ler 2 materiais sobre o assunto. No caso, o que realmente me guiou foi um livro sobre o assunto, que na verdade é alimentação viva para crianças, só que era perfeito também para adultos. Então aproveitei muito esse livro e coloquei como meta: eu tenho que terminar de ler este livro e estudar com muito cuidado. Qual seria a meta do outro mês? Bom, eu já tenho um livro. O livro já tinha receitas, eu já tinha um site com receitas. Eu tinha que separar direitinho quais são os alimentos mais comuns para fazer a preparação viva, que normalmente tem bastante limão, bastante azeite de oliva e ervas frescas, e que tipo de aparelhagem eu precisava. Então eu precisava muito de ralador, precisava de processador, e aí eu ganhei um processador no Dia das Mães, que foi perfeito. Então eu já fui separando todo esse material em locais bem fáceis na minha cozinha. Ali foi um passo para conseguir fazer as preparações. Eu comecei a colocar como meta, uma vez na semana, experimentar uma receita. Às vezes uma receita no almoço, às vezes uma receita de lanche. E assim foi, até o ponto que eu cheguei a ficar talvez 1 mês, 2 meses, tendo algum tipo de preparação da alimentação viva todos os dias. Porque eu já estava manjando super bem assim como fazer. Um dia anterior eu olhava o livro de receitas, procurava o que eu ia fazer, porque normalmente muitas coisas ficam de molho. Já deixava de molho o que era necessário e começava a treinar. Só que não é que eu assim tô super manjando no assunto, eu ainda preciso fazer muitas coisas. Então acho que em 2016 eu vou treinar mais, fazer os germinados, porque realmente os germinados eu ainda não preparei toda a estrutura para fazer os germinados, que exige um pote, exige um paninho específico, você tem que enxaguar algumas vezes, separar e tal. Então, para fazer os germinados, que super faz parte da alimentação viva, já é uma outra equipagem. E aí, vocês gostaram? Viram? Não é tão difícil assim cumprir metas. Se você tem uma meta, por exemplo, de uma mudança, de um hábito alimentar que às vezes é muito difícil para você, não simplesmente escreve: eu quero
mudar esse hábito alimentar, eu quero me tornar vegetariano, quero comer menos açúcar, ou menos glúten, ou menos lactose. Isso é muito solto. Você tem que estabelecer a sua meta, as suas submetas, se ela é anual, se ela é diária, se ela é mensal, se ela é semanal, e depois a meta do mês, para depois você incorporar ela diariamente. Fazendo isso com uma simples agenda, e é claro, a agenda sempre do lado ali, te acompanhando, te ajudando a lembrar das suas metas, eu tenho certeza que você vai mudar muitos hábitos. Em 2016 você vai ter a oportunidade de ficar assim entusiasmado em saber quanto você pode mudar. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse vídeo e a gente se vê no próximo, tá bom? Beijo, tchau, tchau.